palavra diz que o nosso Deus, Ele é um Deus que está acima de tudo isso, Ele é um Deus que Ele é onipresente. Então, o mesmo Deus que está conosco aqui na igreja, está com você aí na sua casa também. E você pode sentir a presença dEle, do Espírito, dos anjos, e pode viver aí uma atmosfera de adoração para o nosso Deus nesse dia de sábado. Né? Que Deus continue abençoando grandiosamente a tua vida. Também desejo a você a graça e a paz do nosso Senhor, e para aqueles que estão aqui na igreja também, que a graça e a paz do nosso Deus possa alcançar o coração de todos. Nós estamos vivendo aí momentos de incerteza, estamos vivendo momentos de angústia, as pessoas estão com medo, estão inseguras, e muita gente mesmo tem procurado por respostas. Tem gente que quer saber quem é o responsável por tudo isso que está acontecendo no mundo. As pessoas estão querendo encontrar um responsável, querendo encontrar alguém. E é nesse momento que elas vêm até a igreja, ou que elas procuram alguém da igreja, para que alguém da igreja possa dar a resposta para elas. Não é verdade, gente? Então, a Bíblia hoje ela tem algumas coisas para nos dizer. A reflexão que eu queria fazer com vocês hoje é algo que visa não trazer nenhum tipo de sensacionalismo, nenhum tipo de pânico, não, porque isso eu tenho certeza que outras fontes já têm feito, inclusive de uma forma muito bem sucedida. O nosso objetivo aqui como igreja, o nosso objetivo aqui é levar a esperança para você onde quer que você esteja. O lado positivo de um culto transmitido online é que ele sai das paredes da igreja e ele alcança pessoas em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Nós que estamos aqui fazendo a transmissão, nós não temos a menor noção do alcance que essa mensagem vai ter e as pessoas que vão ter a oportunidade de ouvir. Então você que está aí na sua casa assistindo agora ao vivo, essa live, esse culto, ele vai permanecer salvo, e eu tenho certeza que muitas outras pessoas irão ser alcançadas pela mensagem que vai ser dada aqui. Aliás, pela mensagem que já começou a ser dada aqui, porque a Escola Sabatina também é culto, né? O nome de Deus também é honrado. Então agora nós vamos para esse segundo momento, nós vamos fazer a leitura da palavra. Eu sei que tem gente aí que está acompanhando, eu sei que tem um chat aberto, não tem? Tem um chat aberto. Se você quiser participar do culto, se você quiser fazer um comentário, se você quiser fazer uma pergunta, por favor, participe do culto. Não é porque você não está aqui presente na igreja que isso represente que você não possa participar, tá bom? Então, qualquer pergunta, qualquer comentário, participe do culto e em algum momento, se houver, né, alguma participação, nós poderemos fazer uma menção aqui. Bom, gente, uma das perguntas que eu tenho visto que mais tem sido feita pelas pessoas, na internet principalmente, que hoje virou, já era, né, um meio de comunicação, parece que hoje a internet ela virou o principal meio de comunicação entre as pessoas. Quem poderia ser considerado o responsável por essa infecção, enfim, por toda essa pandemia? E eu queria compartilhar com vocês aqui alguns textos da Bíblia que podem nos apresentar algumas possibilidades. E vamos abrir, então, a Bíblia no primeiro texto de hoje, que é Eclesiastes, capítulo 9. E quando a gente pensa na história, quando a gente pensa na vida como ela tem seguido e nas coisas como tem acontecido, é inevitável que a gente procure realmente responsabilizar algo ou alguém por toda a desgraça que está acontecendo no nosso mundo. Nós sabemos pela Bíblia que guerras e rumores de guerras iriam surgir, sim ou não? Sim. Saberíamos que surgiriam epidemias? Sim. Saberíamos que haveriam muitas coisas, muitas tragédias acontecendo, por exemplo, até o Senhor Jesus voltar nas nuvens do céu? Sim. Tudo isso nós sabemos. Só que a questão é como isso impacta a nossa vida. Será que nós somos passivos a tudo isso que está acontecendo? Ou será que nós estamos ativos? Eu tenho pelo menos, digamos, duas grandes preocupações em relação ao fato de nós conhecermos e sabermos tanto a respeito de profecia. A primeira é, será que nós vamos estar realmente preparados para as coisas que virão? Nós estudamos em Daniel que Miguel vai se levantar, não é?
E nós tratamos isso como uma ótima notícia, não é? Só que antes de Miguel se levantar, acontece o quê pela profecia bíblica? Um tempo de angústia, qual nunca houve na história desse mundo. Então isso significa que as coisas podem e virão a piorar. Será que nós estamos preparados? E aí, enquanto nós estávamos cantando aqui essa música Porque Ele Vive, né, que é um hino lindo, é um hino cristão, não é um hino exclusivamente adventista, mas ele é um hino que é cantado por toda a comunidade cristã, eu fiquei pensando, né? É dolorido ver a igreja fechada, não é? É dolorido. É dolorido você não poder estar na igreja. É dolorido demais isso. E eu fico pensando, isso que nós estamos vivendo agora, eu diria que é só um treino. É só numa linguagem bem musical, é só um prelúdio. Porque nós sabemos pela Bíblia que haverá um decreto muito maior do que o que foi feito agora para poder proteger a saúde das pessoas. E quando a casa de oração for fechada constantemente? Será que nós estamos realmente preparados para esse dia? O dia que vai ter o último dia, que a igreja vai ser fechada pela última vez, para não ser mais reaberta. E não pense você que nós vamos talvez estar vivendo em tempos tão de paz como nós estamos vivendo agora, porque a gente sabe que as coisas, a tendência das coisas é piorar conforme passa o tempo. Eu não estou aqui com o objetivo de fazer um sermão negativista, tá bom? Embora pareça que a mensagem a princípio seja negativa, ela só inicia negativa, para a gente poder refletir um pouco na realidade das coisas como elas têm acontecido nos nossos dias e como elas continuarão acontecendo até o momento em que Cristo voltar nas nuvens do céu. Então, tentando responder aí algumas perguntas, principalmente a pergunta que a maioria das pessoas tem feito, mesmo dentro do seu coração: quem seria o responsável por tudo isso estar acontecendo? Eu queria apresentar para vocês aqui 4 possibilidades que a Bíblia traz. Digamos assim, 4 agentes na história do mundo. Se eu pudesse fazer uma simples comparação, eu compararia a história como um jogo de tabuleiro, onde tem 4 jogadores jogando ao mesmo tempo. E eu queria agora apresentar para você que está aí na sua casa e para os pouquinhos que estão aqui na igreja também, eu queria apresentar para vocês o que a Bíblia apresenta sobre esses 4 possíveis jogadores desse jogo chamado vida. O primeiro texto é o que está em Eclesiastes, capítulo 9. Se você quiser abrir aí na sua casa, por favor, acompanhe a leitura com a gente. Eclesiastes, capítulo 9, é um texto que foi escrito por Salomão. E o livro de Eclesiastes, ele é um livro assim muito, muito interessante, porque Salomão, ele está abrindo o coração dele no livro de Eclesiastes. Salomão, ele está contando para as pessoas, o que aconteceu com a vida dele, como foi que ele se desviou da amizade dele com Deus e se entregou a outras coisas na vida, qual foi o preço que isso quase teve para ele, como não vale a pena ir por alguns determinados caminhos. Então, o livro de Eclesiastes é um livro muito rico. Tem muitos bons conselhos para dar para nós hoje em dia. E aqui em Eclesiastes capítulo 9, a partir do verso 1, o texto diz assim, ó: tenho refletido sobre todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão: o justo e os sábios, com os seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo que acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos como aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura, enquanto eles vivem, e depois
rumo aos mortos. Ou seja, Salomão ele começa o capítulo 9 dizendo que está todo mundo no mesmo barco. Coisas boas e coisas ruins podem acontecer com todas as pessoas, independente se elas sejam fiéis ou infiéis, boas ou más, pecadoras ou não, enfim, não pecadoras no sentido de não ficar vivendo na prática do pecado. Enfim, coisas boas e coisas ruins podem acontecer com todas as pessoas. E aí, no verso 10, ou melhor, no verso 11, do verso 11 em diante, ele vai dizer o seguinte: vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso. Então, olha só que interessante. Salomão, ele apresenta para nós aqui um agente da história chamado acaso. Isso significa, pelo menos pelo que dá a entender no raciocínio dele, que existem coisas que acontecem no nosso mundo, que acontecem por acaso. Não tem explicação lógica, empírica, racional, plausível. São coisas que simplesmente acontecem e podem acontecer. Quer a pessoa seja fiel ou não. Quer a pessoa acredite em Deus ou não. Quer a pessoa tenha uma vida de devoção a Deus ou não. Então, acontecem e acontecerão coisas no nosso contexto, no nosso mundo, na história, que, como diz Salomão aqui, acontecerá por acaso. Mas olha outro texto bíblico que interessante. Vamos agora para Mateus capítulo 13. Que em Mateus capítulo 13, nós temos aqui um texto muito, muito importante e muito interessante. Mateus capítulo 13, só para a gente entender o contexto, eu vou apenas ler o verso 1 e depois eu vou para o verso principal da leitura de agora. Mateus capítulo 13, ali, pelo menos ali, os versos 1, 2 e 3 diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo. E aí a parábola que entra na sequência é a parábola do semeador. Se depois você quiser ler essa parábola com um pouco mais de detalhes, você pode continuar a leitura até o verso 8. Aí Jesus ele vai continuar discorrendo, então você pode ler aí praticamente depois todo o capítulo 13, que praticamente é todo o capítulo 13 ali, até o finalzinho, até o capítulo 43, ou melhor, até o verso 43, desculpe, vai ser a explicação da parábola do semeador, ok? A parábola do semeador, para quem não conhece, ele conta uma historinha que um semeador saiu a semear um campo e lá ele espalhou as suas sementes. E ali ele vai contar que teve semente que germinou por um tempo, depois morreu. Teve semente que não teve força para germinar. Teve semente que germinou, mas não criou raiz. E depois que vieram algumas circunstâncias, ela acabou morrendo também. E um quarto tipo de semente que ele vai falar, e de solo, é que teve uma semente que caiu numa terra boa, não é? E acabou dando seus frutos. Uma outra coisa que ele vai acrescentar nessa parábola aqui, é que aparece na história do semeador, alguém que invade o campo desse semeador, e ele acaba ali jogando algumas ervas daninhas, algumas sementes ruins, que se transformam em joio no meio daquela plantação de trigo. E a gente sabe, pela história que é contada aqui, que ao esse inimigo, como a parábola chama ele aqui, fazer isso, fica difícil para poder distinguir quem é joio e quem é trigo. Que é uma parábola que está junto aqui, no mesmo contexto da parábola do semeador. Entendido isso, vamos para o verso 39,
Ou melhor, vamos para o verso 36 de Mateus 13, que Jesus ele vai começar a explicar para nós, não só para nós, mas para aqueles que também viveram naquela época, o que representava a parábola do joio e do trigo, que era uma parábola que foi contada junto com a parábola do semeador. Então, a partir do verso 36 diz assim: Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: Explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o quê? O mundo. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeou é o diabo. E aí ele termina dizendo aqui que a colheita é o fim dos tempos e os ceifeiros são os anjos. De acordo com essa parábola aqui que Jesus contou, nós podemos então acrescentar um segundo jogador para o jogo chamado vida. O primeiro é o acaso. O segundo é quem? Jesus dá até o nome. É o diabo. É o diabo. Então, o que nós podemos entender dessa afirmação? Existem coisas que acontecem no mundo e na história que quem é que está por trás? É o diabo. Quer um exemplo bíblico disto que eu estou dizendo? Jó. Quando você vai lá para a história de Jó no Antigo Testamento, todo aquele mal que Jó viveu, não foi Deus que impôs sobre ele. Foi o diabo. Quem toca na vida de Jó, tira tudo de Jó, faz ele ficar doente, não foi Deus. Foi o diabo. Então nós temos aí o acaso, que pode estar por trás das coisas que acontecem na história. Nós temos o diabo, mas nós temos também um terceiro jogador. E esse terceiro jogador é o que está lá em Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Podemos fazer a leitura aqui a partir do verso 18. Romanos capítulo 8, verso 18. Diz assim: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação, e por criação aqui Paulo está falando das coisas criadas por Deus. Está falando de todas as criaturas, natureza, animais, ou seja, toda a criação de Deus. Paulo está dizendo que toda a criação de Deus está como? Com uma grande o quê? Com uma ardente o quê? Expectativa, diz o texto. Mas a expectativa de quê? Da revelação dos filhos de Deus. Quando o ser humano foi criado, a Bíblia vai dizer isso, vai contar para nós isso lá em Gênesis capítulo 1. O ser humano ele foi criado com um objetivo muito especial. Ele foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. O próprio Gênesis, lá no capítulo 1, verso 26 e 27, ele explica o que é ser imagem e semelhança de Deus. Ser imagem e semelhança de Deus é buscar fazer as coisas de forma semelhante como Deus fazia. Então, se Deus ele cuidava do universo, Adão foi criado para cuidar da terra. Eva foi criada para ajudá-lo no cuidado do planeta, na administração do planeta. Quando Deus entrega o domínio para Adão e Eva, não era para que Adão e Eva explorassem e abusassem do planeta. Quando ele entrega o domínio, é para que eles cuidassem do planeta. Então, quando Paulo está dizendo aqui que existe uma ardente expectativa da criação, aguardando a revelação dos filhos de Deus, o que Paulo está querendo dizer? De uma forma simbólica, obviamente, figurada, porque a gente sabe que as coisas na criação não têm a mesma, não são tão animados assim como nós, ou racionais e conscientes nesse aspecto, mas ele está querendo dizer o quê? Que a expectativa da criação é que os filhos de Deus estivessem fazendo o quê com a terra? Cuidando, protegendo, cultivando. Mas não é isso que acontece. O verso 20 diz: Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria escolha ou vontade,
mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, o ser humano que foi criado para cuidar, proteger e cultivar, não está mais fazendo isso. Por causa da vaidade, por causa do orgulho, por causa da cobiça, ele está fazendo o que com o planeta? Ele está explorando, ele está extorquindo. E aí o verso 22 diz, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Por culpa de quem? Por culpa do ser humano, por culpa nossa. Então existem coisas que acontecem na história, que quem é o responsável? Quem é que está por trás? O ser humano. O ser humano. Então isso mostra que existem coisas que acontecem, que acontecerão, que quem estará por trás disso é o ser humano. E sabe quem é que sofre com as consequências das nossas más escolhas? A natureza. A criação de Deus sofre, não por sua própria escolha ou vontade, mas porque ela foi sujeitada a esse sofrimento por causa de quem? Por causa do ser humano. Por causa do ser humano. Então já são 3 jogadores nesse tabuleiro, nesse jogo chamado vida. O acaso, o diabo e o ser humano, ou seja, o próprio homem. Mas agora eu quero ir com vocês para um último jogador, que tem muitas pessoas que não acreditam nessa possibilidade que nós vamos ler agora. E esse último jogador, eu quero ler com vocês, lá em Isaías, capítulo 45. Isaías capítulo 45, verso 7. E o texto bíblico diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos, diz na minha versão, mas pode ser que a versão que você esteja lendo aí na sua casa ou aqui na igreja, diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço o bem e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E eu sei que esse texto aqui é um texto que dá parafuso na cabeça de muita gente. E quando as pessoas são confrontadas com esse texto aqui, eu sei que tem certas dificuldades de explicar o que esse texto realmente está querendo dizer. Nós precisamos compreender que a palavra mal, filosoficamente falando, ela pode ter até 3 sentidos. O mal no sentido moral, que é a degradação, que é a corrupção da moralidade. O mal no sentido subjetivo, o que é o sentido subjetivo do mal? Aquilo que me faz mal, mas pode ser que não faça mal para você, mas me faz mal. Então esse é um mal mais subjetivo. Aquilo que às vezes está fazendo mal para mim, pode ser que não faça mal para você. E um terceiro sentido da palavra mal é no sentido calamitoso. As calamidades, as tragédias. E aí alguém poderia estar se perguntando agora, mas qual é o mal que Deus forma nesse texto aqui? Seria Deus o responsável pela degradação moral? Claro que não. Isso você pode ver ao longo de toda a Escritura. Deus ele não criou o ser humano para ser corrupto. Se você quiser uma evidência textual bíblica, leia depois lá Eclesiastes, capítulo 7, 29. Salomão vai dizer, Deus criou o homem para ser justo, mas o homem quis se desviar. Então é óbvio que aqui, não é tão óbvio, é claro, mas por tudo que a Bíblia diz, é claro que Deus não criaria o mal moral. Então não é do mal moral que Isaías está falando aqui. Também não é do mal subjetivo que Isaías está falando aqui.
Se depois você quiser ler todo o capítulo 47 de Isaías, você vai descobrir que o mal que o texto se refere ali, principalmente o verso 11 de Isaías, são as calamidades. Então, quando Isaías está dizendo que Deus cria o mal, é no sentido do seguinte: Ele permite que as calamidades aconteçam. Ele permite que as calamidades venham. E não se assuste com o que eu vou dizer agora. Ele, através do seu poder e da sua soberania, pode até mesmo usar as calamidades para transformar maldição em bênção. Esse é o nosso Deus. Então nós temos coisas acontecendo no nosso mundo, na história da vida, não apenas nossa, mas de todo o planeta. Coisas que podem estar acontecendo por acaso, coisas que podem estar acontecendo pela ação do próprio diabo, coisas que podem estar acontecendo pela ação do homem e coisas que podem estar acontecendo pela ação de Deus. E a Bíblia, ela fala sobre isso em Apocalipse. Nas 7 trombetas você tem ali juízos de Deus caindo sobre a terra, não de forma punitiva, mas de forma preventiva, ainda misturados com a sua misericórdia, para poder chamar a atenção das pessoas para Ele, para poder mostrar uma realidade muito maior do que a que nós vivemos agora. Mas o Apocalipse, nos capítulos 15 e 16, apresentam as pragas que cairão sobre esse mundo. Não estão caindo ainda, cairão. E quando elas caírem, não será mais misturado com a misericórdia. Serão as pragas, agora são as pragas no sentido do juízo punitivo de Deus. Então nós temos esses 4 jogadores movendo as pedras do tabuleiro que nós chamamos de vida, que nós chamamos de história. E para refletir assim um pouco mais profundamente nessa questão de Deus como um dos agentes, de Deus como um dos movedores, como um dos jogadores, eu queria convidar você para abrir a Bíblia em Êxodo. Êxodo capítulo 14. Nós vamos encontrar aqui uma história que eu acho que é conhecida da maioria dos cristãos. É uma das primeiras histórias que as crianças aprendem. E eu queria refletir com vocês em alguns versos desse capítulo, para nós podermos extrair lições para a nossa vida hoje, e podemos dar continuidade na nossa vida em paz, mesmo em meio à tempestade. Podemos pedir que Deus nos ajude a confiarmos nele, independente do que esteja acontecendo. E não importa se coisas faltarem para nós ou não, o Senhor é o nosso pastor, Ele não faltará. Ele não faltará. Então abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 14. Vamos fazer a leitura a partir do verso 1, que diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então, Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos, e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote,
diante de Baal-Zefon. Vamos entender o que está acontecendo aqui. O povo de Israel havia ficado preso, cativo, escravo no Egito, por um tempo de pelo menos aí 400 anos. Nós sabemos pelo livro de Êxodo, nos capítulos 3 e 4, que o povo estava orando, clamando, o socorro do Deus. Nós sabemos também que a resposta de oração que aquele momento, a parte de Deus para eles, foi ter enviado Moisés para lá, para ser usado como libertador daqueles. Nós sabemos que Deus agiu de uma mão poderosa na libertação do povo. Sabemos que 10 pragas sobrevieram até o Egito, e o grande objetivo daquelas pragas era mostrar para os egípcios que Deus era o único Deus verdadeiro. Que aquelas divindades egípcias não poderiam fazer absolutamente nada contra a ação de Deus, a libertação do Senhor. Nós sabemos que o dia da libertação chegou. Ela foi celebrada um dia antes de acontecer, que foi a Páscoa. E aí nós temos a saída do povo do Egito. Como o povo saiu? Quando nós vamos estudando a Bíblia, a gente descobre que a viagem do Egito até Canaã deveria demorar aproximadamente quanto tempo? Quem aqui na igreja, quanto tempo? 40 dias. A gente sabe isso por causa do livro de Números 14, manifesta no pecado. Deveriam ser 40 dias, que deveria demorar a viagem do Egito até Canaã. Só que nós sabemos que por causa da própria dureza de coração do povo, a viagem que era para ser feita em 3 e 10 dias, demorou 40 anos. Mas antes de chegar nesse período dos 40 anos, nós temos uma informação muito interessante aqui no verso 2. No verso 2, o texto bíblico está dizendo que os filhos de Israel estavam indo. Qual sentido? Sentido da terra prometida. Sentido da terra de Canaã, a terra que eu havia dado a eles por herança. Só que em algum determinado momento da travessia, o texto bíblico ele diz para nós o seguinte: o povo estava indo. Deus pede para que esse povo faça o quê? Volte. Volte. Volte pelo caminho e vá para um outro lugar. O lugar que Deus mandou o povo de Israel ir é um lugar que a Bíblia menciona aqui, que se chama Pi-Hairote, que fica entre Migdol e Mar. No caso aqui, Mar Vermelho. Eu queria ter uma foto para mostrar para vocês, depois eu te dou uma trouxe. Mas se você procurar dentro de um atlas bíblico, você vai descobrir que o lugar que Deus colocou o povo de Israel para acampar era um lugar que estava cercado de montanhas, na frente tinha o mar e atrás tinha o deserto com os egípcios vindo. Isso significa que o povo de Israel se encontrou em um grande beco sem saída. E sabe o que é que me chama mais a atenção nesse texto? Quem levantou o povo de Deus num beco sem saída foi o próprio Deus. Foi o diabo. Para que os egípcios soubessem que ele é Deus. Então, quando as coisas estiverem difíceis, como elas estão agora, lembre-se dessa história. Pode ser que seja o propósito de Deus com tudo isso, manifestar a sua glória no meio do seu povo. Para aqueles que ainda talvez não sejam o seu povo, possam reconhecer que ele é Deus. Então, em meio às tempestades, em meio aos temporais, em meio às dificuldades, pode ser que Deus esteja manifestando a sua glória.
Ou pode ser que Deus esteja querendo manifestar a sua glória, para que o povo reconheça que Ele é Deus. Uma tentação que o povo de Deus passou, e a gente pode ler aqui na sequência do capítulo, você pode ler aí na sua casa. Uma tentação que o povo passou foi de acreditar que pelo fato de estarem num beco sem saída, pelo fato de Faraó estar vindo atrás para poder capturá-los, pelo fato deles olharem as circunstâncias e não verem para onde ir, pode ser que o povo tenha sido tentado a acreditar numa coisa que muitos de nós acreditamos quando estamos passando por problemas e dificuldades. Qual é a tentação que a gente pode acreditar? Que Deus fez o que com a gente? Que Deus tenha nos abandonado. E você vê essa discussão acontecendo ali. O povo começa a murmurar, começa a reclamar com Moisés. Para que Deus nos tira do Egito? Para permitir que nós sejamos assassinados e, ou pior das circunstâncias, sejamos levados de volta para o cativeiro no Egito? Era melhor que Deus tivesse nos mantido lá, porque o povo realmente creu que a situação era uma situação que não tinha mais nada que se pudesse fazer. Era uma situação que não tinha mais nada aos olhos dele que pudessem ser feito. Porque se eles fossem para os lados, só havia montanha. Se eles voltassem para trás, enfrentariam o deserto e o faraó vindo em sua direção. E se eles fossem para frente, só tinha o mar. Então, nesse momento, acontece uma coisa muito interessante. Deus, através de Moisés, diz para o povo confiar. E de que forma que o povo deveria confiar? Marchando para onde? Para dentro da água. E eu, particularmente, irmãos, eu não sei, isso é só uma impressão minha, pode ser que eu esteja errada, mas eu não sei em que momento da marcha para dentro da água, a água abriu. Eu não sei se foi imediatamente quando eles colocaram o pé, ou se, quem sabe, a água já estava chegando pela cintura, ou talvez no ombro, ou talvez no queixo. O que eu sei é que eles tinham apenas uma ordem: parem de reclamar e marche. E a gente sabe que o mar, pelo poder de Deus, não foi pelo poder de Moisés, foi pelo poder de Deus, o mar se abriu. Resolveu o problema do povo, o mar abrir? Não resolveu, porque Faraó estava vindo atrás. E Faraó também entrou pelo caminho aberto no meio do mar. E aí acontece para mim uma das coisas que mais me impressiona nesse texto. Em meio às dificuldades, aos problemas, às aflições, existe uma pergunta que é feita com muita decorrência. Seja de forma interna ou seja verbalizada para todo mundo ouvir ou ler. E a pergunta é: onde está Deus quando as tragédias acontecem? Onde está Deus em meio a todos os problemas? Aonde está Deus? Cadê o seu Deus? Ele sumiu? Ele desapareceu? Cadê Deus? Quantas vezes eu e você já não perguntamos assim: por que, Senhor? Até quando, Senhor? Cadê você, Senhor? O Senhor sumiu. Êxodo capítulo 14, verso 19, tem algo a dizer para nós hoje. O texto bíblico diz que, enquanto eles estavam atravessando, e Faraó vindo atrás com todo o seu potencial bélico, o verso 19 diz assim: então o anjo de Deus, que estava onde, diz o texto bíblico? Adiante do exército de Israel, faz o quê? Se retira e vai para onde? Vai lá para trás. Então ele sai lá da frente, na posição de guia, e ele vai lá para trás. E se coloca atrás do exército de Israel. E o verso 20 diz assim: indo entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem, que também acompanhava constantemente o povo. O texto bíblico diz que a nuvem também faz a mesma coisa. Ela sai lá da frente e vai lá para trás. E o verso diz que a nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava
o povo de Israel. E o texto diz que para os egípcios, ou melhor, o texto diz que houve um distanciamento, houve uma separação entre o povo de Israel e os egípcios, porque os egípcios não puderam se aproximar, porque a nuvem e o anjo de Deus, e o anjo do Senhor estava entre o exército de Israel e entre o exército egípcio. Sabe o que eu aprendo com esse texto aqui? Que Deus, ele está exatamente aonde o problema está. Deus está exatamente aonde o problema está acontecendo. Eu sei que nós estamos passando por momentos muito difíceis, de insegurança, de incerteza, mas uma coisa eu tenho total e absoluta certeza, embora a minha certeza seja pecaminosa, embora a minha fé seja manchada pela minha natureza carnal, mas eu tenho que acreditar pelo que diz a Bíblia, que o Senhor está conosco, independente da circunstância que esteja acontecendo. O mesmo Deus que foi o Deus de Moisés, que foi o Deus de Abraão, que foi o Deus de Isaac, que foi o Deus de Jacó, é o mesmo Deus que está com a gente hoje. É o mesmo Deus que está vendo tudo o que está acontecendo no nosso mundo. Ele não está omisso. Ele não está dormindo. Ele não está fazendo outra coisa. Ele está total e completamente envolvido com o que está acontecendo nessa terra. A presença de Deus não vai excluir a existência dos problemas, das dificuldades e das aflições. A presença de Deus vai nos ajudar a atravessar os momentos de dificuldade, de aflição e de sofrimento. E nós precisamos crer nisso. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci. A vitória já é de Cristo e de todo aquele que aceitar a vitória. Por isso que Paulo diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós não vencemos como Jesus venceu, mas nós vencemos porque Jesus venceu. Então, porque Jesus venceu, a vitória é nossa também. Nós vamos ter que atravessar esses problemas, essas epidemias e tudo o que vai acontecer ainda até Jesus voltar. O que Jesus pede para nós é o seguinte: quando vocês verem essas coisas acontecendo, é para baixar a cabeça? É para ficar cabisbaixo? Não, é para fazer o quê? Erga a sua cabeça, porque a sua redenção ela está próxima. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Quanto mais o tempo passa, menos tempo falta para o retorno de Jesus. E nós precisamos estar prontos quando? Amanhã? Depois de amanhã? Nós temos que estar prontos? Agora, hoje. Porque quando a crise final chegar, nós precisamos estar preparados. Porque vai que é da vontade de Deus, que essa geração que está me assistindo agora, tanto aqui da igreja como aí da internet, vai que é plano de Deus, que essa geração veja Jesus descer nas nuvens do céu com os seus próprios olhos. Nós precisamos estar prontos. Coronavírus. Quem é o responsável? É o acaso? É o diabo? É o ser humano? É o próprio Deus no sentido de estar derramando já os seus juízos preventivos sobre a terra? Não sei, querido. Eu não tenho como fazer essa afirmação para você aqui. Seria uma grande responsabilidade minha afirmar que é Deus. Mas seria uma grande covardia minha não admitir que essa possibilidade é uma possibilidade plausível, é uma possibilidade viável, porque as Escrituras apresentam essa hipótese. Não importa quem esteja causando. Importa que agora é momento de os nossos joelhos serem dobrados na presença do Senhor. Importa que agora é o momento de nós ouvirmos a voz de Deus falando conosco através de sua palavra, e é momento de nós reentregarmos a Ele a nossa vida.
É momento de nós reafirmarmos o nosso compromisso da aliança que Jesus fez conosco na cruz do Calvário. Se eu estou falando para alguém aí que está ouvindo, que está assistindo, ou que vai ouvir, ou que vai assistir, e que tem andado longe dos caminhos do Senhor, saiba que Jesus está hoje vindo até você, através da internet, para dizer: volte para casa, filho, volte para os meus braços, volte para mim, enquanto ainda há tempo. Se eu estou falando talvez para alguém que esteja pensando em desistir da caminhada, desista de desistir, porque nós estamos chegando cada vez mais perto do retorno do nosso Senhor. E para você que tem sofrido, sido tentado, mas tem se mantido firme, com a ajuda de Deus, continue recebendo o Espírito Santo na sua vida, e continue firme nos caminhos, porque muito em breve nós vamos poder ver Jesus descer nas nuvens do céu, se Deus assim o permitir, com os nossos próprios olhos. Se Deus assim o quiser, nós poderemos estar vivos para receber Jesus e a sua comitiva celestial. Se esse é o seu desejo, nós vamos ter agora uma mensagem musical aqui. Pode ser que você conheça a letra, pode ser que não. Independente se você conhecer ou não, entregue o seu coração ao Senhor nesse momento e permita o Espírito Santo entrar novamente na sua vida. Se estiver com medo, suba nos braços do Pai e faça a travessia do deserto nos braços dele. Porque Isaías diz para nós que o Senhor nos carrega nos seus braços desde o nosso nascimento e vai continuar nos carregando até a nossa velhice. Que você possa entregar a sua vida, o seu coração ao nosso Senhor Jesus. Estou mais uma vez tão longe do meu lar, não sei aonde ir. Tentei sozinho caminhar, as lutas enfrentar, me ajude a levantar, vem me amparar, mostra-me o lugar, leva-me em ti vou confiar, Jesus. Cristo, estou mais uma vez tão longe do meu lar, não sei aonde ir. Tentei sozinho caminhar, as lutas enfrentar, me ajude a levantar. Vem me amparar, mostra-me o lugar, leva-me para
Em Ti nós iremos confiar, Jesus. E se em algum momento da nossa caminhada a nossa fé vier a vacilar, que ainda assim, de alguma maneira, nós possamos continuar a confiar. Vamos orar? Querido bondoso Deus, amado Pai, nós queremos Te agradecer por esta manhã de sábado. Queremos Te agradecer, Pai, por esse culto que foi transmitido aqui para muitas casas em muitos lugares, não apenas de São Paulo, mas fora de São Paulo também. Nós não sabemos, Pai, em quem essa mensagem ou quantas pessoas essa mensagem poderá alcançar, mas que o Espírito Santo possa usá-la para levar a mensagem de esperança às pessoas, independente do lugar ou das circunstâncias que elas se encontrem. Que o Senhor possa continuar cuidando de tudo como o Senhor tem cuidado. Que essa crise possa passar logo, Pai, para que nós possamos voltar a nos congregarmos como igreja, como comunidade de fé. Mas enquanto isso não acontece, que nós possamos usar os recursos que o Senhor nos deu, como a internet, como as redes sociais, por exemplo, para levar a mensagem para as pessoas, para estudar a Bíblia com as pessoas, para orar com as pessoas, para levar uma mensagem de conforto, de alento, talvez de correção, de repreensão, não sei, mas que nós possamos, ó Deus, sermos usados pelo Espírito Santo, em qualquer circunstância, em qualquer lugar que nós estejamos, como foi dito para Paulo, que possamos pregar Tua palavra, quer seja a tempo, quer seja fora de tempo. Que o Senhor nos use, que a nossa vida seja uma proclamação das virtudes de Cristo, e que a nossa boca possa levar, através da pregação, as verdades como estão reveladas nas Sagradas Escrituras. Que nós possamos permanecermos firmes, independente de toda a circunstância que estamos vivendo, e que possamos, ó Deus, como foi cantado aqui na última música, que possamos confiar em Ti. Estamos entregando nossa vida nas Tuas mãos, confiando que o Senhor está no controle e na direção de todas as coisas, confiando que nada está passando desapercebido adiante dos Teus olhos, confiando que o Senhor está exatamente onde o problema está. Que o Senhor possa usar essa circunstância ruim para transformar em coisa boa. Que essa grande maldição que está acometendo o mundo ainda possa se transformar de alguma maneira numa grande bênção. E que se a circunstância em si não mudar, que o Senhor possa usar a circunstância para nos transformar. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã, pela mensagem poderosa que tivemos em nossa igreja hoje. Deus seja louvado por sua vida e por essa mensagem. Se você estiver se encontrando perto de Piairote e Baal-Zefron, saiba que Deus pode abrir o Mar Vermelho. Piairote, como foi dito na mensagem, eram as montanhas. Baal-Zefron eram as montanhas que tinham antes do Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho e Ele pode abrir para você. Quero agradecer aqui algumas pessoas. Irmã Marinete diz, amei o culto. Irmã Cajane diz, que bom, Isis. Irmão Levi Lopes, quero agradecer também a irmã Geralda. Quero agradecer a Fabiana Torres, que está conosco. Que assim seja, querida Maiara Costa, de Mogi para o Itaim. O irmão Josenário também declara, grato pela mensagem. Irmã Mari também declara, amém, pastor. Irmã Marinete declara também. Irmã Edna também diz, Durvalino, Ivone, saudades de vocês. Irmã Sheila também declara, amém, foi uma bênção esse sermão. O Douglas também diz, amém. São Francisco do Sul, Sorocaba, Santa Catarina, a Sônia Curvelo também agradece. Ira Matos Marcos também, amém, pastor, pela linda mensagem. Edith Moraildon também declara. Ana, a Tânia também agradece. Maranata, se aí eu estou seguro em tuas mãos e nada temerei. Irmã Lisandro também declara, André também, a Rina, a Jennifer, muito obrigado pela presença de vocês, o André, a Maria Rafaela, muito obrigado pela presença de vocês, foi muito bom tê-los aqui. Sabe, amanhã nós estaremos novamente aqui na igreja, às 7 da noite, às 19 horas, trazendo uma mensagem vinda do céu ao nosso coração.
faça plano de estar plugado também aí no Facebook da igreja. Que Deus abençoe vocês e que a graça de Cristo